Olá, empreendedores da TV Cidade, canal 14 da NET. Estamos no ar com mais um programa A Arte de Empreender com Odinei Dutra. E hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da TV o nosso grande amigo José Trujillo, presidente da Six Farroupilha, né? E hoje abordaremos o assunto, acho que isso é bem importante para todo empreendedor que está nos assistindo, é o como essas entidades, assim como a Six, elas podem nos auxiliar, né? Nós empreendedores, como ela pode nos auxiliar. Mas antes da gente entrar nesse assunto, Trujillo, eu quero que tu conte um pouquinho da tua história, que tu conte a tua trajetória aí para nós, porque eu mesmo não... A gente conversa, né? Se encontra em algumas reuniões, mas a gente também não nos conhece tão bem assim como nós estamos agora falando, né? Sobre algo que você... não sabia sobre mim, né? Então verdade, a gente muitas vezes conversa, mas a gente não sabe de tudo um do outro. Então eu gostaria que tu se apresentasse aí pro pessoal. Seja bem-vindo aos estúdios da TV e conta um pouquinho da tua história. Quem é Trujillo? Odinei, obrigado primeiro pelo convite. É sempre muito bom, enfim, conversar contigo particularmente. E vejam só, fiquei sabendo que o Odinei tem uma trajetória muito grande na música e eu não sabia disso tudo. Isso aí. Então tem muitas riquezas, né, em Farroupilha que a gente vai descobrindo ao longo do tempo. Muito feliz de estar aqui, de hoje estar farroupilhense, digamos assim, que é uma história que começou praticamente há 25 anos atrás, né, como Farroupilha, né? Mas como profissional eu tenho uma função na engenharia mecânica, na engenharia mecânica têxtil, né? Então meu trabalho sempre esteve na indústria têxtil e dada a especialização que obtive ao longo do tempo, a empresa ITM, através do proprietário Rogério Milagre, né, por amigos comuns, a gente acabou se encontrando e de se encontrar vem a Farroupilha, traz a família, conhece, se ambientaliza, vê aquele monte de gente fazendo churrasco, fumaça para tudo qualquer lado, né? Mas enfim, eu sempre, enfim, mesmo vindo de São Paulo, capital, onde eu nasci, sempre achei aquilo uma loucura. Tem muitas coisas boas, mas para se viver qualidade de vida, sempre procurei cidades menores. E Farroupilha, queira ou não queira, né? Eu também sou de Santa Catarina, não sou natural de Farroupilha. Não escolhi, mas fui escolhido a morar em Farroupilha a partir dos meus 7 anos, né? Vim com a minha família toda de Santa Catarina para cá. Meu avô tem toda a família aqui, né? E o povo daqui é acolhedor, né? Então a gente se sentiu acolhido. Eu acho que tu também deve ter te sentido, né? E outra, Farroupilha tem uma posição logística, né, fantástica, né? Não só para negócios, mas também para a vida da gente. Nós estamos a minutos de cidades vizinhas, de interessantes da maneira como se colocam, de Bento Gonçalves, como Caxias do Sul, eu sempre digo, são grande Farroupilha, né? Mas também nós estamos perto, relativamente 1h30 de Porto Alegre. Para nós que moramos em São Paulo, eu me deslocava, era 2 horas para chegar no trabalho, 2 horas para voltar do trabalho. Então, ir a Porto Alegre jantar, para mim, pode convidar, tô indo, não vejo problema nenhum. Ir a Gramado, opa, vamos lá, um fundinho em Gramado, vamos, não tem problema nenhum. E então, nós aqui temos essa questão, vamos a Caxias, parece que é... Não, tem que marcar, tirar passaporte, pegar visto. Então, eu estive em São Paulo em 3 oportunidades visitando feira lá. E numa delas eu peguei o trânsito maluco de São Paulo. Eu falei para eles, olha, se eu morasse aqui, eu já tava... porque assim, é bem complicado. Então, né? Se você se vê perdendo todo aquele tempo de vida, né? Tempo de vida, porque, enfim, uma coisa está no trabalho, a outra tá em casa, tá com a família, então você vê o tempo com a família praticamente se indo. Reduziram. Né? Então eu falei, não, isso não é qualidade de vida, vamos procurar alguma situação melhor. Então depois fui trabalhar para o interior de São Paulo e do interior de São Paulo vindo para cá. E vou dizer que estou muito feliz. Meus filhos vieram pequeno para cá, mas estão totalmente integrados, torcendo para Inter, para Caxias. Os filhos tinham nascido lá. Os filhos eram pequenos, eles estavam pequenos. Com 4, 5 anos, então foi muito tranquila a adaptação. E aí uma vez adaptados, cresceram, se formaram, hoje já estão aí indo para suas vidas profissionais
Então foi uma escolha muito feliz feita e estou realmente muito feliz. Que bom, que Tanto, ganhou foi Farroupilha, né? acho que tanto, enfim, profissionalmente, com a família, na parte das amizades, e nessas amizades tive muita felicidade, digamos assim, de encontrar pessoas fantásticas no meu caminho e vizinhos, né? Vizinhos que se transformam amigos, amigos que atraem outros amigos, e daí histórias de relacionamento, tanta questão de Rotary Club, que a gente acabou também Se cruzando, né? engendrando, porque é sempre bom as partilhas, né? E das partilhas nasceu a questão do Rotary, e das partilhas também surgiu a Six, né? No caminho, e tudo isso foi sendo construído. E cá estou, digamos assim, né, tendo a Está aí à oportunidade frente de uma de... entidade como a Six, né? Olha, é impressionante, né, porque foi um convite feito sem muita parcimônia, né? Eu lembro isso porque foi o Maurício Bianchi simplesmente me liga no final da tarde. Ah, o Gelo tem uma coisa aqui que eu acho que é para ti, né? Ai, ai, ai. Uma coisa que é para ti, eu acho que vamos estar bem, não sei o quê. Mas o que é, Maurício? Não. Para a parte, né, da vice-presidência da área da indústria, de uma entidade cíclica. Eu falei, não, tá bom, eu vou pensar. Ele falou, não, já acabou de pensar. A resposta é agora, o sim ou não. Mas como assim? Não, vem comigo, não sei o quê. E são como pessoas que são amigas, você conhece já. Você pensa, pá, esse cara não tá me levando numa enrascada, Não né? tá fazendo algo aqui. É E bacana. aí eu falei, não, vamos mais uma. A gente não é de negar fogo. E mais uma dessa acabamos abraçando aí, ó. E que nem tu falou ali, Trujillo, né? Que você estava em São Paulo, assim. Quando você veio para Farroupilha, tu imaginava, assim, tudo isso acontecendo na tua vida, presidente da Six, até mesmo a questão do Rotary, tu se colocava isso, porque eu tenho uma visão assim. Hoje a gente fala empreender e as pessoas têm a visão de que empreender é ter uma empresa, né? Mas você é empreendedor sem ter uma empresa, né? Hoje você presta, de uma certa forma, serviço para uma empresa, você trabalha numa empresa, gerencia, né? Você se considera um empreendedor? Mas totalmente. Mas é interessante que ser ou não ser empreendedor, o importante é se sentir, eu não vou dizer empoderado, mas também se sentir parte do negócio e fazendo aquilo que gosta, sendo feliz. E isso tudo tive a felicidade, mesmo dentro da ITM, onde eu comecei gerenciando a produção e depois foi levado a cargo da direção da parte industrial, desenvolvimento de produto. Então, tudo muito dinâmico, né? Então, parece que 25 anos dentro de uma empresa, sempre fazendo a mesma coisa, mas não, a empresa se transformou, a empresa está em constante evolução, desenvolvimento, reformulações. Então, às vezes quem vê a fachada pensa que tudo continua do mesmo jeito. Igual. Mas vou dizer, lá dentro, se as máquinas tivessem rodinha, elas tinham passeado por tudo lá, porque mexemos em tudo, né? Mas a grande arte em tudo isso tem toda a parte técnica, mas a grande arte está nas pessoas, né? E aí é sempre a questão do relacionamento poxa vida, as pessoas têm que estar felizes, né? Estando feliz, ela acaba se satisfazendo, digamos assim, por meio das outras pessoas que estão por perto. São muito poucas atribuições ou funções que é um trabalho isolado, né? No mínimo você tem fornecedor e cliente Sim. de tudo que tu está A fazendo. gente acaba sempre tendo que tratar com pessoas, tendo relacionamento, girando Isso, relacionamento. e a gente vive disso. As realizações não são só na parte profissional, a gente vive pelo legado que deixa. E eu acho que quando você pergunta para mim, você se imaginava, coisa e tal, eu vou dizer não, né? Mas eu nunca fui assim de me restringir, digamos assim, àquilo que tem que ser feito. Oportunidades. Então, apareceu, viu que está aderente àquilo que se pensa e você comunga com a ideia das pessoas que estão em torno, vamos que eu digo que outra coisa é que o tamanho dos problemas é a gente que faz. Sim. Né? Se você vê um muro absurdo que você não consegue transpô-lo, nem vai que tu vai quebrar a cara. Agora, se você vê aquele muro, não, eu vou passar por lá
e passa. E aí tu pensa numa solução, né? E acho um caminho, é importante se ver do outro lado. Então as coisas vão acontecendo e sempre com a felicidade que eu lhe falei de ter pessoas por perto que querendo ou não te puxam para trás, né? No mínimo estão do lado, abraçado e levando a coisa para frente. Tá, e queria que tu comentasse aí, e falando então um pouquinho da Six, qual é o propósito da Six hoje? Né? Tu tomando a frente da Six, qual é o propósito? O que a Six tem como seu propósito hoje para o empreendedor? Boa pergunta, interessante. Foi bem naquela... Imagine, né? Tu vem aqui participar da diretoria, mas gente, que é isso aqui? Que faz isso aqui e tudo mais? E depois a coisa é com muita simplicidade, porque ter a formação de uma entidade com uma história que tenha, a SIC está agora dia 30 de setembro, né, completando 35 anos. E aí se vê aquele quadro lá dos ex-presidentes e tudo mais, e toda a equipe que está por trás, e uma entidade realmente que tem um peso importante na cidade pela forma com que se coloca sobre os assuntos, mas sempre de maneira positiva. A gente sente no primeiro momento, um baque, né? Pera lá, o negócio o furo é mais embaixo. Mas a entidade, ela faz o seu papel quando ela está representando efetivamente os seus associados. E aí vou dizer que fica muito mais fácil de ver, porque não é a posição do presidente, né? Não é a posição do vice-presidente ou coisa e tal. Ela vira o reflexo daquilo que os associados, né, se colocam sobre o assunto. Então, fazer a entidade rodar positivamente é só buscar junto aos associados o que é que eles demandam, ou como é que eles enxergam a posição de empreender e de dar resultado, e fazer voz a ele aonde quer que seja representado. E aí sim a entidade funciona bem, porque ela deixa de ser nominal a pessoa, a empresa, e passa a ser alguém que represente o todo. Então, vamos supor que temos um problema em tributo, né? Então, eu ia te fazer uma pergunta, qual é os assuntos mais variados, assim, porque eu também faço parte, né, do COPEM, a gente tem alguns núcleos lá, e esse assunto é interessante falar. E aí foi importante toda essa trajetória, onde depois vem a questão das formações dos vários comitês, em todos os conselhos existentes na cidade, que a SIX tem as suas cadeiras. Então, ela é uma entidade que ela está presente em todas as ações ou situações que ocorrem dentro do município, seja a nível de trânsito, seja a nível de mudança de plano diretor, seja a nível de situações com menores leis sociais e tributárias. Então, em todas as parte ambiental, Coman, enfim, com cidade, a parte de patrimônio histórico é impressionante, né? Mas a SIX tem cadeira em todos os conselhos existentes na cidade referente à parte administrativa. E, além disso, a SIX ela é uma entidade representativa da cidade de Farroupilha, dos seus associados de Farroupilha. Mas existe uma entidade outra, que é a SIC Serra, que abrange as entidades, né, as representativas seria a entidade mãe, no caso da Farroupilha. Da SIC de Farroupilha, a SIC Serra. Depois, atrelado a ela, tem a Federação, tem uma Fiergs. Então, a SIC se relaciona a nível de Estado, né, com essas entidades representativas de Estado, que tem penetração a nível federal depois. Então, tem uma cascata, digamos assim, de assuntos que são efetivamente levados à frente. Nesse caso, acaba atraindo também benefícios para o empreendedor, para muitas vezes em curto caminho, né? Se ele está com alguma dificuldade em algum desses setores, aí a SIX auxilia, né? Ajuda a solucionar. E eu diria que aí é que vem a grande função, a grande tarefa da entidade. Né? Quer dizer, para que serve uma entidade como o SIX? Ela é justamente uma
propulsora, digamos assim, de network, de relacionamento, de aculturamento, de aprendizado e de abrir portas, de levar demandas, de divulgar ações que estão acontecendo. Então ela digamos assim, ela faz com que se crie um ambiente onde as pessoas se conheçam, onde as empresas se conheçam, e nesse conhecimento, inevitavelmente, eu digo que dá negócio. Primeiro, dá negócio. E aí nós já podemos falar em dar negócio sobre o B2B. B2B. O B2B, um grande sucesso, né? Fiz parte da primeira, segunda, terceira edição e aí a pandemia veio para atrapalhar. Né? Mas vamos voltar e com a corda toda. Mas essa ideia, né, que a Six tem, e eu acho bem legal, e foi um dos motivos que me fez também a nossa empresa se associar, é exatamente essa questão do network. Exatamente. Né? E a questão do relacionamento, né? E o conhecimento que a gente acaba conquistando e agregando através dos outros empresários dentro de cada núcleo, né? Então, coloca aí qual é que são os núcleos hoje que a Six tem lá. Eu sei que teve a Kaliane, que é do núcleo da Six Jovens, esteve aqui com nós também, dando uma entrevista falando sobre os projetos lá. E o intuito mesmo do programa é isso. É a gente poder auxiliar esses pequenos empreendedores que estão começando, empreendedores novos como eu também, né? Um empreendedor mais jovem que está iniciando, muitas vezes passa por dificuldades, e aí a Six vem muito, né, de encontro a isso, a poder auxiliar, né, esses empreendedores aí. Coisas que marcam, né? Que marcaram muito essa trajetória, e isso alavanca todo o resto. Uma das primeiras reuniões que eu tive a oportunidade de ir foi num núcleo que tem das oficinas mecânicas. Tu imagina, né, uma mesa, né, todos os proprietários de oficina mecânica sentados num churrasco, bater papo, tudo mais, que coisa fantástica. Imagine que eles conseguiram visitar uma Volvo, conseguiram visitar uma Scania, né, e aí eles têm um grupo de WhatsApp, então quando um tem um problema, parece que são concorrentes, né, mas consegue uma peça, consegue uma dica. Então, e todos eles na época eu lembro que tinham com um problema ambiental, que era o tratamento do óleo que usava na mecânica. Então imagine isso sendo pensado por um só. Né? Agora, a partir do momento que você traz isso para um grupo, para um núcleo, a solução fica mais simples, mais rápida, né? Fica mais homogênea, enfim, fica tudo mais fácil. Né? Então os núcleos eles nascem pelo princípio da aderência do interesse. Então isso me marcou demais. Outra, o núcleo das artesãs, né? Verdade. Olha só que coisa fantástica. Quer dizer, imagine, você vai falar artesã, pensa nas senhorinhas lá fazendo tricô e tudo mais. Tu imagina o que essas senhoras fazem hoje. Né? Você imagina se encontrar, vai um dia à tarde na Six, estão todas elas lá aprendendo a postar, a fazer página de Face, né? Divulgar no Insta e tudo mais. Senhoras lá de mais de 60 anos mais. E empreendendo mesmo, que tu fala, né? Pegaram agora, mudaram de sala, deram uma repaginada na coisa. Então, você vê, uma sozinha, digamos assim, se sentia amuada, se acuar, né? E tudo mais. Agora não, aquilo tem contexto, aquilo virou uma família, digamos, ali de relacionamento. E aí fica. E aí você vai vendo, poxa vida, em que tem deficiência? Então, na época eu fui pego a Nicole para dar todas as dicas lá na parte das mídias, fui pego o Sebrae para dar uma lapidada na parte de comércio. E o Sebrae é um grande apoiador, né, da Six. Sempre. Sebrae eu fiz o Empretec da Six há quase 8 anos atrás. Foi um baita aprendizado através da Six também. Né? E aí completando, então a gente vai vendo, poxa, não é possível, nós temos que formar núcleo para tudo, né? Porque tudo dá negócio. Tudo dá assunto. Tudo dá assunto, todo negócio. E foi interessante que eu comecei a visitar os associados. Aí, às vezes, quando eu chegava lá, eu conheço esse cara. Né? Só que eu conhecia a pessoa, não sabia que ele tinha aquela empresa. E de repente você conhece aquela empresa, não sabe o que aquela empresa faz. Então, se percebeu
uma enorme rede, digamos assim, encoberta, né? E aí visita outro, também não sabe. Quer saber? Eu vou visitar, posso levar mais uns 2, 3 aí para visitar a tua empresa? Não pode. Aí eu lembro que nós fomos visitar, levei uns 4, né? Depois dali, marquei uma outra, já foi meia dúzia. Aí deu 12. Depois visitar do outro, deu 20, né? E empresas assim, olha, nós fomos visitar uma empresa que ela exporta toda a produção, tá? Entra toras de madeira de um lado e não tudo sai como produto. Toda a serragem, pozinho, não tem nada. Não sobra nada. Não sobra nada. Então, exporta caixões, né, para cremação para a França, para a Inglaterra, para a Alemanha, né? Em Farroupilha. Em Farroupilha. E os pellets que vão ensacados para os Estados Unidos, para a Itália, uma coisa fantástica, né? Em Farroupilha, né? Se perguntar para a maioria dos empreendedores se eles Nossa, conhecem o nome ou sabem, eu acho que... sim, maioria não eu sabe. vi situações de vizinhos de parede, né? Um comprando, digamos assim, em São Paulo, coisa que o vizinho fazia e ele não sabia. E acontece muito, nós estávamos falando isso em off antes, né? Como isso se torna comum, né? A gente muitas vezes não conheceu o vizinho do lado, o que o vizinho tem para oferecer, porque a gente muitas vezes não procura ou acha que não tem, né? E eu acho que essa questão de conversar e as entidades auxiliam muito nisso. A gente falou, fazer visitas, né? Conversar, criar um grupo para trocar ideias, está com algum problema, né? Isso aí é bem bacana. Então, e aí surgiu justamente um outro núcleo, um outro comitê, digamos assim, das pequenas e médias coisas, o COPEM, né, que a gente denominou COPEM, que justamente a ideia é trabalhar uma faixa de empresas que precisam de relacionamento, porque as coisas são... As empresas pequenas, o dono praticamente está com a mão na massa, né, digamos assim, interessado no seu negócio, só que precisa tomar muito cuidado, né? Digamos assim, hoje as margens, sabe, não são grandes e Sim. Tropeços, digamos assim, são muito rápidos. Então, o relacionamento ele te encurta, né? Te direciona, te abre visões, né? Te abre clientes, te abre negócios, abre portas, então, né? não adianta, tem que se relacionar. E a SICS eu vou dizer que é uma grande promotora desses encontros, promotora de cursos, né? Porque esses cursos são justamente, quais são as demandas que existem, vamos propiciar isso tudo. Então, a entidade enfim, foi retalhada como todos que se relacionam, acho que aqui próprio aqui da TV, você que mexe com tantas mídias e tudo mais, mas por outro lado abriram várias portas. Agora nós temos que dar uma adequada a tudo isso e ir se adaptando. E como é que a Six, assim, nesse basicamente 2 anos de pandemia, né? Como é que ela agiu assim em prol das pequenas empresas, das empresas? O que ela conseguiu auxiliar essas empresas? Assim, qual é que foram as ações, assim, que tu lembra? Dois momentos interessantes. Imagine todo mundo fechado, os prédios fechados, e você tendo um imóvel alugado, né? Então você está proibido de acessar um local que você alugou. Está pagando ainda. E está pagando. Então tu imagina todas as imobiliárias num grande salão, né, discutindo, né, como fazer. Né? Aí você fica imaginando, puxa, aí é o que eu falei, do que me marcou quando você encontra os mecânicos conversando, né, sobre interesse. São concorrentes, né? São concorrentes. Sim. Mas no interesse, né, que há interesses em comuns, em comuns e tudo mais, tudo a ver trabalharem junto. Então foi assim um grande alívio eles poderem conversar, porque saíram dali sabendo exatamente como intermediar as negociações. E se sentiram livres para isso, porque antes ficava, como é que eu vou fazer, como é que o outro vai fazer? Já conversa ali todo mundo e acerta, né, uma linha de raciocínio, porque houveram situações que o cara tinha um aluguel, vamos supor, de um mercado, né? O cara nunca vendeu
tanto, né? Havia tudo mais. Então, é diferente de tratar o aluguel de um, enfim, de um segmento e de outro segmento. Farmácia também, que continuou funcionando Isso, e tal. então todos agora pega lá uma lojinha que vende confecção. O cara ficou espremido ali, tolhido de trabalhar, muito complicado. Então, isso trouxe, digamos assim, uma certa frieza e tranquilidade em fazer os relacionamentos. E uma coisa que eu acho bem interessante, Drúgio, eu acho que a gente até compartilha da mesma ideia, é que, por mais que a gente seja concorrente, vamos dizer assim, eu acho que a gente precisa parar, eu acho que eu chamo de bobagem, nessa questão da gente ficar competindo e vendo, né, às vezes até prejudicando o próprio amigo que está do lado, o cara trabalha, tenta prejudicar e tal, pelo né? contrário. Eu acho que a Six também ajuda nisso, né, nesse sentido, que a gente falou das mecânicas, eu acho que todo setor deveria ter isso, né? Sentar, trocar ideias, ver dificuldades que um está passando, na verdade se ajudar. Né? A gente deveria nos dar as mãos assim, em cada setor, cada segmento, né? Para que a gente consiga avançar juntos, né? Que a gente consiga... Porque... E sabe o que deu isso? Formação de um núcleo das imobiliárias. Né? O núcleo da imobiliárias, digamos assim, faz encontro com o cartório, né? E aí faz encontro com o cartório, com tabeliões, né? Discute legislação pertinente. Então, e sem personificar, digamos assim, imobiliária tal, imobiliária tal, imobiliária tal. Não, o núcleo vai lá e aí, digamos, representa, também tem um presidente constituído e tudo mais, um representante do grupo, que vai lá e se denomina representante das outras, e aí o assunto fica impessoal, né? E quando você precisa de alguma informação, vamos supor, tem que tratar algum assunto de plano diretor, ou tem que tratar algum assunto de zoneamento, de valorização de determinados terrenos ou imóveis e tudo mais, onde você se apoia, né, no núcleo de imobiliárias, não é no fulano, no ciclano, beltrano. Então fica um ambiente que eu chamo um ambiente colaborativo, sabe? Sim. Porque as coisas andam fazendo o interesse do setor e das demandas e do interesse que faz com que as coisas são levadas à frente, nunca para trás. Não, bacana, sim. Trujillo, agora estamos chegando aí quase que o final, o tempo ruge, né? Caramba! Vai passando o tempo. Mas eu quero que tu coloque um pouquinho, né? Eu sei que alguns benefícios, né, da Six aí é a rede de relacionamentos, eu acho que é a mais forte. Né? A gente conseguir criar uma rede bacana de relacionamento. Também tem rodadas técnicas, tem palestras, tem certificado digital, a Six apoia a empresa basicamente de ponta a ponta, né? Então eu quero que deixe aí tuas considerações finais para o empreendedor que quer. E eu digo assim, para você empreendedor que está em casa, faça parte de alguma entidade, isso é muito importante. Não, no caso nós estamos falando aqui com a Six, mas existem outras entidades em Farroupilha também, né? Temos aí CDL, Sindlojas, Sindgêneros, acho que tem, né, várias aí que também não são do mesmo setor, né? Vocês são mais indústria, agronegócio e tal, mas eu acredito que tenha muito mais facilidade de conseguir, né, de ter acesso à informação através de uma entidade do que de repente só eu, Odinei, ir lá na prefeitura ou em qualquer outro lugar tentar eu conseguir, né, com os próprios punhos, vamos dizer assim. Eu acho que quando a gente se une fica mais fácil. Assim, uma coisa é estar em casa sozinho reclamando, a outra é estar com o seu amigo reclamando de alguma situação. Isso pode até fazer você se sentir um pouco melhor, né? Desabafar e tudo mais, mas de efetivo não acontece nada, tá? E as coisas só vão acontecer através de representatividade, né? Então a gente se queixa dos nossos vereadores, dos nossos deputados, dos nossos senadores e outros tantos mais, mas isso é resultado do que a gente os levou lá para nos representar. Então nós temos que ter muito cuidado, né, em fazer com que se tenha quem nos represente, tá? Agora uma coisa é fazer uma reclamação isolada à distância.
A outra é ter mecanismos, digamos assim, para fazer com que essa percepção, esses pontos de vista, ele seja, digamos assim, consolidado, vire ideias de grupo, crie contexto e a partir desse contexto ganhar força para seguir à frente. E é para isso que serve e que tem que existir, né, as entidades representativas de classe. Né? Que ela serve de ligação entre um desejo individual, né, a um desejo coletivo, e desse desejo coletivo, digamos assim, ele ganha força para que se movimente à frente e faça com que qualquer coisa que aconteça sirva ao coletivo. E eu sei que pode ser até uma pergunta boba, mas não tem nada a ver com sindicatos. Né? Porque tem muita gente que tem um certo receio, sindicato e tal. Essas entidades não estão atreladas a sindicato nenhum. Né? É opção. Né? Muitas vezes o sindicato já foi obrigatório, hoje nem obrigatório é. Mas as entidades representativas de classe é por opção. Né? Na verdade, é para apoio mesmo. Para fomentar ambientes colaborativos. Tá? E o colaborativo, você pensa que você vai lá só... Né? Só pegar a informação. Só vai lá comer, né? Mas só o fato de estar lá, né? Só o fato de estar sendo visto, você já está representando a sua posição, a sua empresa e os seus negócios e tudo mais. Então, esteja presente, né? Faça valer, digamos, o ambiente em que você está inserido. Não é só como pessoa, você está inserido num ambiente de relacionamento. E esse ambiente de relacionamento, ele tem que Ele tem que ser fortificado, até para crescer, expandir, dar resultado e tudo mais. E ele só se fortalece se abraçando com os demais. Então, a entidade representativa de classe, ela, digamos, está te aguardando, né, digamos assim, esteja presente e fica o convite a fazer parte da entidade, da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Farroupilha, incluso o agronegócio. Então a SIX tem essas siglas, digamos assim, como indústria de Câmara, né, de comércio e serviço e também do agronegócio. Do agronegócio agora. Né, para fazer com que os interesses que sejam individual se torne coletivo e se tornando coletivo ganhe força e representatividade para fazer o benefício, a interligação entre todos embora. E outra, não é só... na hora que você pensa, o que tem o agronegócio a ver com a indústria, né? Mas elas estão todas inseridas em Farroupilha. Então, quando se discute tributação, quando se discute concessão de rodovias, igual está quente agora e tudo mais, então tudo isso tem a ver com o que está circulando dentro do nosso município e tudo mais. Então, todos sejam bem-vindos. Nós temos reuniões, Adinei, semanais, toda quarta-feira, 7h30 da manhã, até as 9 horas, para começar cedo, despachar. Né? Então, nós estamos totalmente abertos a que todos se manifestem e participem do que está sendo discutido. Eu estou devendo a minha presença lá já há alguns tempos. Já fica... Será sempre muito bem-vindo. Matrugilo, eu quero te agradecer, foi um papo muito bacana, eu acho que foi... de grande valia para o pessoal, para o empreendedor que está em casa aí. Fica o grande abraço aí da TV Cidade. E a Arte de Empreender vai ficando por aqui. Fique com Deus, Trujillo. Obrigado, um forte abraço. Que é isso. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo programa e sucesso sempre. Valeu. Fique com Deus, até a próxima.